Olá galera, bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar de circunferência. Vamos entender o que é uma circunferência e todos os seus elementos, né? E a forma como calcular cada parte da circunferência. Nós vamos falar aí de perímetro, vamos falar de área, vamos falar de o próprio o comprimento da circunferência. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é a circunferência, né? Circunferência, ele é representado por um comprimento da borda do círculo e é dada pela fórmula, né, 2 vezes π vezes raio, tá? Então vamos entender o que é um raio, né? Já que fala em raio a primeira vez ali. O que é o raio da circunferência? O raio da circunferência, ele é um ponto que vem da parte central. Então aqui, ó, vamos encontrar um meio, eu encontro o meio do meu círculo e aí o meio do meu círculo, e aí esse tracinho que vem até a borda, ele é o raio, né? Ele é o raio. Então, nós representamos aqui pela letra R, tá? A letra R que representa o raio. Então, quando eu falo de raio, estou falando desse pedaço. Lembra da roda da bicicleta? Que lá na roda da bicicleta tem alguns fios, né? Arames de aço. E aí, dentro daquela circunferência, que nós falamos de roda da bicicleta, ali ele sai um ponto, sempre um fio do meio até a extremidade. Isso nós chamamos de raio, tá? Então, para calcular o círculo, né? Para calcular o círculo, é isso, essa parte aqui, que é a toda extremidade, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o π vezes o raio, tá? E aí o π, que se você não lembra, você lembra? Sabe o valor de π? Se você falou 3,14, aproximadamente, está correto. O π é aproximadamente, né? Colocar aqui, ó, aproximadamente 3,14, ok? Esse é o valor de π. Vamos continuando aqui, nós vamos falar de diâmetro. O que é o diâmetro? A maior distância entre dois pontos da circunferência passando pelo centro do círculo. É o dobro do raio, ou seja, 2 vezes R. Então, vamos lá. O que é diâmetro? Diâmetro é uma corda que passa aqui, ó, um traço, né? Vamos falar traço, né? Então, eu passo aqui, ó, faço um traço aqui no meio, ok? E aí, esse traço aqui, nós chamamos de diâmetro, ok? Então, veja o seguinte, veja que o diâmetro, ó, se eu voltar um pouquinho aqui, o diâmetro, ele é 2 vezes, ó, ele é 2 vezes esse carinha aqui, ó. Então, o diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Por isso que o diâmetro eu posso calcular com 2 vezes R. Ok? Então, o diâmetro eu posso calcular 2 vezes R. E aí, nós vamos para o último aqui. Nós falamos de área do círculo. Tá? A área do círculo é calculada pela fórmula. O que é área? Então, vamos lá, ó. Área é toda, ó, esse aqui dentro é a área. A área é tudo isso aqui, essa parte interna aqui do raio, ou melhor, da circunferência, né? Essa é a área. Então, quando eu falo de área, eu vou para encontrar a área é igual a π, nós acabamos de falar que o valor de π é aproximadamente 3,14 vezes o raio ao quadrado. Ou eu posso falar também que é a mesma coisa que π vezes o valor de diâmetro, tá? Normalmente a gente usa raio ao quadrado, que é a fórmula já original, ok? Mas se você pegar o valor de diâmetro e calcular vezes o valor de π, você encontra também o valor da área, tá? Então, vamos deixar essa fórmula aqui, que é a original. Então, eu vou fazer, para encontrar a área, eu vou fazer isso 2 vezes o raio. Tá? Ou melhor, né?
raio ao quadrado, que é esse aqui. E aí, por fim, gente, eu não coloquei aqui, mas vamos falar de corda. Então, vou fazer aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu só... Vamos fazer aqui embaixo. Então, vou falar aqui, ó. Corda. O que é uma corda? Corda é o seguinte. Eu vou fazer um círculo aqui. E aí, corda é qualquer traço que eu passo no meu círculo, de um lado ao outro, sem ser pelo centro. Então, se eu passo aqui, ó. Se eu passo uma aqui, de uma extremidade da outra, é uma corda. Se eu passo uma aqui, é uma corda. Se eu passo outra aqui, é outra corda. Veja que ele não passa pelo centro. Então, quando passa pelo centro, nós chamamos de diâmetro, né? Ok? Quando eu passo aqui no meio, aqui nos cantinhos aqui, ó, sem passar pelo centro, isso aqui é a corda. Então, a corda é qualquer traço, ou seja, qualquer ponto aqui distante, que eu ligo de um lado ao outro. Ligando dois pontos de um lado ao outro, eu chamo de corda. Se eu ligar dois pontos passando pelo meio, eu chamo de diâmetro. Isso é o diâmetro. Agora vamos fazer um exercício aqui, um exemplo, para a gente tentar entender um pouquinho melhor a questão da área. Vamos lá. Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Uma mesa tem a forma circular com um diâmetro de 80 centímetros. Qual é a área da superfície dessa mesa? Então vamos lá. Veja que ele já deu aqui, ó. Aí ele fala, considere a área do círculo π vezes raio ao quadrado, e π é aproximadamente 3,14. Viu que ele já dá o valor, qual é o valor que a gente tem que usar de π. Normalmente os enunciados sempre vêm assim. Então vou fazer o seguinte, vou fazer, ó. Então vai ser π, então vai ser a área que eu quero vai ser igual a 80, o melhor, né? Ele está falando a raio ao quadrado. Então, se aqui, isso aqui tudo aqui, ó, é o quê? Se falou diâmetro, tá correto. Isso aqui tudo é o diâmetro. Então, se o diâmetro vai ser 80 dividido por 2, que é igual a 40. Ok? Então, vai ser 40 ao quadrado, né? Vezes 40 ao quadrado, vezes, que ele fala aqui, ó, π. π é 3,14 aproximadamente. Só invertir a posição, mas a mesma coisa, tá? Então, aqui nós vamos fazer aqui embaixo, ó, a área é igual 40 ao quadrado. Quanto que dá? 40 vezes 40. Quarenta vezes 40. Então, vamos fazer aqui 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16. Né? Se eu pegar aqui, ó, 4 vezes 4, 16, e coloco 2 zeros, dá 1.600. Tá? Eu fazendo assim, só para a gente fazer o passo a passo. Aqui eu multipliquei, é 1.600. Ok. Então, vamos pagar só isso aqui. Então, vai ficar assim, ó. 1.600 vezes quanto? 3,14. Porque eu peguei aqui, ó, 1.600 vezes o π, ainda que eu não multipliquei, né? Vezes 3,14. Então, vai ficar 400. Então, mudar a cor aqui, ó. Cor como preto. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0.
3 vezes 6 dá 18. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. Vamos subir mais um pouquinho para ficar mais visível. E aí, é o seguinte. 0, 0, 4, 6 e 6, 12. 1 e 8, 9. 1 e 2, 3, né? Ó, 2, 6, 6, 12, sobe 1. 1 e 1, 2, 2 e 8, 10. Sobe 1, 1 e 4 dá 5. Eu tenho duas casas após a vírgula, aqui, ó, dois números após a vírgula, 1, 2. Então, aqui, 1, 2, e a vírgula vem para cá. Isso aqui nós estamos falando do seguinte. Nós estamos falando que o valor aqui é quanto? Isso aqui vai ser igual a 5.024. Aí aqui tem as opções, ó. A, B, C ou D. 5.024 o quê? Metros ou centímetros, né? Centímetros quadrado. Porque aqui ele fala em centímetros. Sempre é bom observar isso aqui, tá? Centímetros quadrado. Esse é o valor, tá bom? Se você gostou desta aula, deixa seu like, compartilhe com seus colegas e até a próxima aula.